Olá, pessoal, boa noite. Hoje, mais uma vez, no ar, o nosso podcast Dona de Mim. Isso aí. Obrigada pela participação de todos vocês. Eu sou a Andréia Almeida, ao lado da Loredana Abreu, e nós estamos aqui para apresentar o segundo episódio, hoje com uma convidada mais que especial. É verdade. Mas antes de chamar a nossa convidada, que já está aqui com a gente, eu quero falar para vocês de uma experiência incrível que eu tive neste final de semana, Loredana. Foi maravilhoso. Você viu? Você gostou? Quero saber. Então vou contar. Eu fui assistir a uma peça, Elas Brilham. Que são você veio assim, bem toda linda, brilhosa. Por isso que eu tô brilhante. brilhosa, porque eu acho que eu trouxe esse brilho dessa peça. Ele vem de encontro com o que a gente está fazendo aqui. E eu fiquei assim, animadíssima com o que eu assisti, com a experiência que eu tive. Além de ser uma experiência cultural, uma experiência que vai contribuir muito para os assuntos, para o nosso bate-papo aqui. Com certeza. Então, pessoal, eu quero dizer para vocês que essa peça, Elas Brilham, é feita por 7 mulheres totalmente empoderadas, cantoras com vozes maravilhosas, vozes que chegam à nossa alma mesmo, e que cantam músicas de artistas, de cantoras brasileiras de grande expressão, assim como cantoras internacionais. Ou seja, são todas cantoras mundiais. É um musical. Ai, que legal. Mas não é somente um musical. É um musical que representa cantoras que foram empoderadas nos tempos delas, nos seus tempos. E dizer qual foi a observância que elas tiveram, a sensibilidade que elas tiveram, que através da voz, Nossa, passar para as mulheres de todo o mundo o empoderamento feminino. Então, gente, eu convido vocês todos, se vocês tiverem a oportunidade de assistir a essa grande peça, Elas Brilham. E o Dona de Mim, o podcast Dona de Mim, já está em contato com a produção e logo, logo virá novidades para todas vocês que participam com a gente aqui do nosso podcast, viu? Vou assistir também, então. Isso é muito bom. Que legal. E agora, Loredana, eu quero chamar aqui uma pessoa muito especial, que aos 53 anos de idade começou a viver. Ela já era viva, já viveu aos 53 anos uma história. E agora a gente falando de empoderamento feminino, aos 53 anos, a vovó Janete descobriu que ela poderia tudo na vida. E ela vai contar essa experiência pra gente aqui. Hoje, com 73 anos, a gente quer apresentar para vocês essa história de superação, de empoderamento, uma história linda, 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 que todas vocês, e assim como nós tivemos essa oportunidade, nós vamos nos espelhar. E assim, com esse café maravilhoso, a gente não poderia de ter uma mesa como essa. Já que ela nos recebeu, né? Sim. Quem viu lá o nosso Instagram viu que ela recebeu a gente com aquele café de vó, de respeito. E agora a gente retribuiu aqui com o café pra ela estamos também. aqui com a vovó Janete. Boa noite, vovó Janete. Boa noite, meninas. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pela recepção. Uma mesa linda também. Não poderia ser diferente, né? Como você está de Elas Brilham, eu estou Tá de linda. arco-íris colorido. E você é uma flor, né? Sim, colorir o mundo, colorir tudo, né? Eu acho que tudo colorido fica mais gostoso. Aí essa sua alegria, esse seu brilho, essa sua cor toda, ela se espelha já na tua casa, que você nos recepcionou numa casa rosa. Sim, a cor do amor. Linda, linda. Parece uma casa de amor, boneca. a cor do né? amor. Ela traz alegria, ela traz paz, ela traz muito amor. Qualquer pessoa que chega lá fala, nossa, que gostoso, essa casa rosa. Né? E ela sempre foi rosa, vovó Janete? Sempre foi rosa. Há quanto tempo você mora lá? Então, nós compramos aquela casa em 1972. Nossa. E ela já era uma casa cor-de-rosa. E na região, era ainda tudo chácara, mato, né? E ela era uma referência. Lá onde tem aquela casa cor-de-rosa. É verdade, não tem como não ver. Não, de longe, não tem. já dá Na pra- esquina a gente Então, já as viu. festas, né, de família. Aonde vai fazer? Na casa cor-de-rosa. Então ficou Uma marcado referência. casa cor-de-rosa. Então não tem como eu não pintar ela de cor-de-rosa. Eu E ali acho que tinha muito amor e tem amor até tem, hoje, né? Um tem. amor para oferecer para Cada outras pessoas. cantinho daquela casa tem uma história, sabe? Nossa, que lindo. Então, às vezes, nos meus momentos, assim, de recordação, eu sento na minha cadeira de balança na área, né?
E fico pensando assim, voltando lá no tempo que as minhas crianças eram pequenas, tudo que a gente viveu, tudo que nós fazíamos ali, me dá uma saudade, uma saudade, uma saudade. Chega até a descer umas lagriminhas assim, porque eu acho que o melhor tempo que uma mãe tem com os filhos é enquanto eles estão embaixo das asas, que a gente pode proteger, né? A mãe sempre é igual uma galinha, ela quer que os filhos ficam sempre embaixo de nossas asas, né? Sim. Mas a vida não é assim. Não. A gente tem que seguir o ciclo da vida, então cada um depois vai para o seu... tem que ser assim, né? Porque eles têm que continuar com a... Eu sou a raiz. Sim. E aí? Eu criei uma árvore. É a referência de outra geração, galhos, né? Isso é muito E aí eu fico pensando, falo, não, vamos deixar tudo isso lá atrás e vamos pensar no hoje. Sim. Tudo que aconteceu, sabe? A família linda, que eles criaram, que eles fizeram, eles criaram as asas, cada um voou. Eu ensinei. Essa é uma recompensa, não é? E é uma recompensa, porque quando você vê, olhando a sua história, que a gente vai começar a contar dela, a sua história, e hoje você vê o resultado com seus filhos voando, brilhando, isso é muito importante. Nossa, tá bom demais, sabe? Então, eu fico muito, muito, muito feliz. E satisfeita, sabe? né? Satisfeita. Vovó Janete, então vamos começar a falar um pouquinho, né? Sim. Da sua história, da tua infância. Sua infância foi uma infância de amor, fácil? Não foi muito fácil, não, sabe? Foi uma infância muito, muito difícil, né? E tem horas que eu não gosto muito de lembrar a infância, não, né? Tive uma mãe muito batalhadora, uma mãe que não teve estudo, mas ela nos criou num tanque lavando roupa. E o meu pai era celeiro. Eu nasci na cidade de Barretos. Barretos no interior. Isso, no interior de São Paulo, né? E o meu pai, como aqui em São Paulo ele não tinha muito trabalho, porque ele fazia sela para arreio, ele calça de peão de boiadeiro. Sim. Então ele ia muito para Barretos para trabalhar. E a minha mãe, ela que ficava lá tomando... E qual região que vocês moravam, que a sua mãe ficava? Aqui em São Paulo? Santo Amaro. Santo Amaro. Morei em Santo Amaro, já no pensou? tempo que passava boiada na Jondinha. Nossa, como que a gente vai... Eu acho que eu não consigo imaginar. Eu também não consigo. Passa boiada. Passava boiada na Jondinha. Já pensou? E eu e meu irmão, a gente catava esterco para vender. Muita gente não sabe o que é esterco, né? Para as plantações, né? Porque Sim, eram mas a grandes áreas de gente plantação. vendia aquele esterco na casa de gente rico, porque era só os ricos que tinham jardim e elas colocavam no jardim. E ali com 8 anos eu já ia nas casas pegar as roupas para minha mãe lavar com uma carriola, aquelas trouxonas de roupa, né? Com 8 anos de idade. À tarde ia para a escola e de manhã ia pegar as roupas na segunda-feira. E na quarta entregar. Só que a minha mãe, ela era assim, aquela mãe assim, rígida. Né? Rígida. Antigamente tinha a educação, ela falava né? assim, eu vou cuspir no chão. Você tem que voltar antes do cuspe. Meu Deus. Secar, porque assim que secar você vai apanhar. E era desse jeito, porque tinha tarefa, a criança tinha tarefa, e não era um problema naquele período, né? Era como, fazia parte da educação. Sim, isso, né? Daquele tempo, né? E aí na quarta eu ia levar a roupa. E quando eu saía para pegar a roupa, ela falava assim para mim, olha que não esquece de pedir o sabão. Não existia sabão em pó, era sabão em pedaço, em barra, né? Barra. Era. E ela não esquece de pedir o sabão. Ai, menina, e a dona demorava para tirar roupa de cama. Você preocupada com e eu lá, ai meu Deus do céu, o guspe vai secar. O guspe vai secar. Mas no fim dava tudo certo. E assim
Cresceu. Cresci. Eram quantos irmãos? Vocês eram quantos irmãos? Olha, nós éramos em 7 irmãos. 7 irmãos. E ainda ela era uma parteira. Sua mãe era parteira. Uma parteira muito caridosa. Nossa. E quando a mãe não tinha condições de ficar com a criança, ela adotava e levava para casa. Nossa. Aí ela levava. E vocês tinham condições de criar crianças? Não, assim como que era? Tinha, a casa de vocês era uma casa grande? Não tinha. Quando nós mudamos para o Capão Redondo, no Jardim Lídia, então você comprava um terreno e ganhava 500 telhas e 1000 tijolos, que era para levantar um cômodo. Aí levantava o cômodo, e a família toda ia para aquele cômodo. Dentro daquele cômodo. Já pensou 7 pessoas, mais os adotados? Ela dormia, era 2 cômodos assim, a cozinha era dividida com um saco de estopa. Nossa. E no outro cantinho aquelas caminhas beliche, e dormiam pros pés, outro pra cabeça. Nossa, que dificuldade, vovó Janete. O menino ter seu quarto, a menina ter seu quarto, que nada, era tudo junto e misturado. Todo mundo junto. Tudo junto e misturado. E, tinha outro jeito? Não tinha outro jeito. E essa situação, isso lá na minha infância, mas tem muita gente que vive ainda hoje essa história. É verdade. Essa história. É até bom eu estar contando essa história, porque muita gente não acredita que nós vivemos isso lá atrás, em 1950, em 1960. Essa dificuldade que naquela época era comum, né? Uma dificuldade comum, porque eram as margens, né? Sim. Santo Amaro já era quase um grande centro crescendo. Sabe, então, a gente também passamos por muitas dificuldades, né? Com 13 anos, eu fui trabalhar numa fábrica de chinelo de borracha. Nossa, 13 anos você já trabalhava numa fábrica? Gente, como aí, pode, né? Então, é legal contar essa história. Muita gente não sabe. Eu acho que nem meus netos não sabem disso. Nossa, então eles vão saber aqui. Então, deixa eu contar. É muito legal. Porque era uma mesa, assim, bem comprida. E nessa mesa tinham vários ferros assim arcados, fininho, que era para cortar a borracha? Não, era para o chinelo de borracha entrar naquele ferro para abrir o buraquinho. Quando você puxava, já vinha com a correia do chinelo de borracha, tipo havaiana. Sim. Só que como eu sempre fui muito esperta, então eles viram que eu era muito esperta, me colocaram numa lixadeira. Eles prensavam o chinelo e vinha com uma rebarba. Aí eu ficava lá no motorzinho, o chinelinho assim, só fazendo acabamento, pra ficar perfeitinho. Eu tinha o cabelo bem pretinho, a sobrancelha. Ficava todo cheio de pó, da borracha. Gente, sabe? com 13 anos com 13 vovó Janete. E na hora do almoço, todo mundo ia pegar a sua espiriteira. Sabe o que é espiriteira? Era para esquentar a marmita. Uma latinha de de sardinha, que o meu irmão colocou numa tábua, com 4 preguinhos. Sabe, que segurava a latinha de sardinha, na hora do almoço colocava o álcool naquela latinha, acendia e esquentava a marmita. Gente. Ficava aquele cheiro de álcool. Você abria a marmita com cheiro de marmita, álcool. sabe o que tinha lá dentro, né? Era o que podia. Arroz, feijão e chuchu refogado. Verdade. Nossa, que dificuldade, né, vovó Janete? De verdade. Arroz, que dificuldade. Sabe? E você tinha esperança naquele período, com 13 anos, trabalhando numa fábrica, voltava para casa, mais de 7 pessoas num cômodo só, você com essa marmita comendo arroz, feijão, chuchu? Sabe, então, naquela época, eu sofri, assim, hoje em dia é bullying, né, que eles falam, porque me colocaram
para estudar no Alberto Conte. Naquela época, o Alberto Conte só estudava pessoas um conceito, né? que tinham um poder aquisitivo bom, porque era a única escola que formava professoras. Sim. Tinha normal lá. Então, eles precisavam de 4 salas, né, de Para a formação crianças, do magistério. para a formação do magistério, que na época falava normalista, para formar as professoras, né? E para elas fazer estágio. Então, era muito difícil alguém conseguir entrar lá. E você entrou? Eu entrei porque em casa tinha muitos eleitores. Aí um deputado falou: arruma para tua filha lá. Volta em mim que eu arrumo uma vaga na escola. Menina, para que aquilo? Cada um no seu quadrado. Eu estudava numa escolinha pública, sabe? Ficava na caixa, ganhava o sapato Vulcabras, ganhava o caderno, ganhava o lápis. Que eram os uniformes e o material escolar, né? Para mim era ótimo. E na outra escola não. Eu estava ali no meu habitat, no meu ambiente, no meu quadrado. No seu mundo. No meu mundo. Aí me coloca no meio daquele povo rico, daquele povo que tinha aqueles lápis de cor, né, de 36 a minha era de meia dúzia, que eu ia pintar com medo de gastar ponta, porque logo eu ia acabar. O meu lanche era angu. Era uma outra realidade. Outra realidade. Apesar de ser uma boa oportunidade, mas era uma outra realidade. E você sofreu bullying. Sim, eu sofria bullying. E aquilo, né? Hoje eu tenho outra cabeça, mas eu, como criança, naquela época, eu era uma menina triste. Porque você não tinha o seu grupo, né? Por mais que eu quisesse me comunicar, porque eu sempre tive esse dom da comunicação, então eu falava muito versos, eu fazia sempre papel de mãe, né? Mas aqui dentro, vazio. Faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa. Não era o teu ambiente ali, como você já tinha reconhecido, né? Não era. Eu repeti 2 vezes, porque eu não me sentia bem, sabe? Eu estudei com o Guilherme Arantes. Olha só, Guilherme Arantes. Na minha sala, ele tocava piano já nas festinhas da escola, naquela época. Que legal. Sabe? E vovó Janete, você vê, você está trazendo uma realidade que a gente precisa pensar nesse conceito, né? Que o ambiente, que às vezes não é de uma condição social igual, ele tem que ter uma aceitação por parte das pessoas. E ao invés de ajudar, que foi o que a mãe dela quis fazer, excluiu. Né? Isso. Então, assim, você ganhou uma ótima oportunidade de estar numa escola boa, de um conceito de um padrão alto, porém, a recepção já não existia. Aceitação, o acolhimento, né? Não. E aí, ao invés de ajudar, acabou atrapalhando. Eu repeti, foi bom, porque o aprendizado era muito bom. Quem fazia um 4º ano naquela época, até o 4º ano era, nossa. Até sabe? Latim. Tinha latim. Muito bom. Só que não era uma coisa, sabe? Saudável para uma infância, né? Porque você via os outros ali, ia para lanchonete, nossa, comprava aqueles lanches, você ficava só olhando com aquela vontade, né? E você então, com seu lanchinho? Não, eu ia comer escondido no banheiro, que era angu. Nossa. Enrolado no papel de pão. Nossa. Sabe? Eu guardava os papel de pão. Que era a sua condição, era que a sua mãe podia mandar para você. Guardava os papel de pão, né? Para poder. Aí embrulhava, ela fazia o angu num fogãozinho de lenha lá fora, punha na assadeira e de manhã ela cortava aquele angu, embrulhava no papel de pão e colocava. E às vezes era uma bolsa que eu tinha. Meu pai falava, não é para falar mala é de viagem. Ele que fazia a bolsa de couro, de sola. Que ele já trabalhava. E eu colocava atrás da carteira. Eu tinha que ficar assim, porque se eu encostasse, eu encostava no angu, amassava o angu. Aí como que você comeria o angu amassado, gente? Nossa, que amassava o angu,
saía fora do papel, manchava o caderno, olha. Meu Vovó Aí eu Janete, hoje ficava você assim. ri com essa história, né? Dou risada. Hoje você ri. Mas e na época você ria? Não, hoje eu dou risada, porque eu não, como eu te disse, muitas coisas eu consegui deixar lá atrás. Lá atrás. A senhora comentou com a gente aquele dia, a senhora acabou saindo de casa também muito cedo por conta dessas situações, né? Foi uma fuga que deu certo, E né? você tentou outra fuga, né? Você tentou outra fuga dessa história, né? Não foi muito legal essa outra fuga, não né? Não Mas foi. é bom. Você quer falar sobre ela? Posso falar. Eu acho que nem meus netos não sabem dessa fuga minha, sabe? Que eu era aquela menina tão, sei lá... Excluída? Tão Vamos dizer excluída mesmo. Que chegou um ponto, quando eu estava com 17 anos, que não tinha um ambiente em casa, né? Eu falei, olha, por que eu quero viver? Eu acho que eu não quero mais viver, né? E aí eu tentei o suicídio. E isso eu levei para a vida, levo até hoje para a vida, porque eu acabei colocando uma soda cáustica, né? E eu fiquei com problema na língua, fiquei com problema na dentição. Eu não sei como eu consigo falar tanto, viu? Porque a minha língua é toda presa. Nossa. Fiz duas cirurgias, né? Para tentar desprender assim a língua. Mas para beijar na boca de língua não dá, porque a minha língua... Você beija na boca? André, ela deve beijar na boca mais que a gente. Tenho certeza. Vovó Janete, você vai chegar nesse assunto pra gente. Olha, vovó Janete, você falando de uma dificuldade, né? Fugir de uma realidade que você não encontra abrigo, você não encontra acolhimento, com uma menina de 17 anos que passou uma infância tão difícil. Porque você falar que começou a trabalhar com 13 anos, aos 8 anos você já ajudava sua mãe nas tarefas de lavar roupa, ou seja, você não teve uma infância, né? E chegar nos 17 anos, que é a adolescência, que é onde a gente quer descobrir. O ápice da vida, né? Que a gente quero me descobrir, quero ser aceita, quero ser acolhida, e não é, e aí você fala dessa condição de tentativa de suicídio. Mas aí Deus colocou no meu caminho a pessoa mais maravilhosa que apareceu na minha vida, que foi meu primeiro amor, meu esposo, pai dos meus filhos, e ele que me ajudou a tirar tudo isso que eu vivi. Toda essa história ruim. Começou um novo capítulo, né? Esquecer de toda aquela vida. Então, o primeiro capítulo do meu livro, ficou lá. Encerrou. Virei a página. Virou Comecei a página. outra realidade. Outro capítulo. Outra história. Vida. Aquela pessoa que nunca teve críticas, sabe? Eu estava sempre linda. Eu era a mulher mais linda de uma festa, onde eu estivesse, eu era a mulher mais linda. Você era amada. Eu era a mulher que sabia cozinhar melhor, sabe? Então, eu nunca conseguia... eu colocava uma roupa e eu queria que ele desse opinião, né? Ele sempre falava, não, você tá linda, sabe? Então ele fez com que, puxa vida, a vida não é aquilo. Faltou ter uma esperança, né? A vida, sabe, a gente tinha uma vidinha muito simples, né? Também nós casamos com uma casinha muito simples, né? Poço, era 2 cômodos, mas era tão feliz, Já sabe? era Casa Rosa? Não, foi a primeira casinha que ficou, essa casinha serviu de entrada para Casa Rosa. Foi a primeira casinha que nós compramos. Era perto. Então, depois que você casou, você, de uma certa forma, você foi acolhida, você foi abraçada e você foi amada.
Muito, muito amada, muito, muito E foi amada. foi onde você construiu a sua família, né? Sim, sim. E ele tinha muita vontade de ter uma família, porque ele ficou 3 anos e meio na Alemanha, muito sozinho. Era alemão. Ele voltou para o Brasil e ele falou assim, não, agora eu quero ter uma família, eu quero ter meus filhos. Então, quando nós casamos, ele queria logo já ter filhos. Ele tinha muita vontade de ter filho. Qual era a sua idade nesse período? Você casou com quantos anos? 18 anos. 18 anos. Eu completei 18 anos no mês de junho. Quando nós fomos fazer os papéis, eu ainda era menor, porque tem que ser... Sim. Tinha que ter maior idade, que eu acho que era 21, né? Era 18, eu não tinha ainda, era 17 quando nós fomos tirar os papéis, né? Aí ainda era menor ainda, não tinha que esperar um pouquinho, né? Aí depois Aí completou 18 e casou. Casei. Então você foi muito feliz no teu casamento, né? Muito, 35 anos. 35 anos 35 casada. anos, muito feliz, só assim, foi uma pena que ele foi embora muito novo, muito cedo. Né? O que aconteceu com ele, vovó Janete? Então, com 49 anos, ele teve mal de Parkinson. E esse mal de Parkinson se estendeu por 12 anos. 12 anos. 12 anos. E eu fui ali, aquela... Teve que ser forte. Antes dessa doença, a gente tinha um padrão de vida muito bom, assim. E então, Você trabalhava nesse período? Eu ajudava sempre em casa, né? Então, não, depois... Você virou dona de casa. Naquela época, a mulher, a partir do momento que casava, ela já tinha que sair do trabalho e ser dona de casa. Ser dona de casa. Era uma outra tarefa, né? Era o homem que era o provedor. Era até o padrão da sociedade também. A mulher podia trabalhar. Fora, a mulher trabalhava, mas em casa. Em casa, para cuidar da família. Ela não, imagina, a mulher não trabalhava. Então, toda aquela história do Alberto Conte, estudo, trabalho, você deixou para trás. Ficou para trás. Casou, é uma nova história mesmo. Trabalhei na laboterápica, trabalhei no chinelo de borracha, depois fui com 14 anos, fui para o laboratório, saí para casar. Para casar e ficou 35 anos dona de casa. Dona de casa, ali, mãe, levar filho para a escola, buscar, tirar piolho. Você se arrepende desse período ou não? Não me arrependo. É importante a gente falar isso, né? Porque tem mulheres que acham que às vezes ser dona de casa, né, abrir mão de uma profissão, do estudo, para cuidar da família, às vezes é um peso. E dependendo da forma que você fala com uma satisfação, a gente vê o brilho no teu olhar, falar do teu casamento, do amor que seu marido tinha por você. Esse é um tema muito legal que a gente vai trazer aqui no próximo episódio. Até pra gente abrir, estender mais sobre esse tema. Que ser dona de casa não é um problema. Não, foi muito bom, porque eu ajudava em casa, fazendo bolachinha, e fazendo serviço pra caramba, né? Nossa. Eu pintando pano de prato para vender, eu que costurava a roupa das crianças nesse meio tempo, né? Dona de casa, mas fui aprender a fazer corte e costura. Fui aprender a fazer bolo. Quer dizer, eu não maravilhoso. Maravilhoso, porque as bolachinhas estão ali, ó, daqui a pouco pra gente experimentar. Quer dizer, eu não parei, eu não tive uma profissão externa, né? Mas em compensação, eu fui fazer vários cursos que eu conseguia ganhar o meu dinheiro em casa. Agregava, né? Enquanto eu cuidava dos meus filhos em casa, eu estava ganhando o dinheirinho e ajudando. Sim. Você entendeu? Sim. E eu acho que isso também foi muito gostoso, eu acompanhar as tarefinhas, sabe? Eles ficavam muito bravos porque eu corrigia o caderno e apagava, arrancava a folha. Não, mãe, não arranca fora. Então fui aquela mãe presente. Isso faz toda a diferença na educação, gente. Faz, na formação de caráter, na educação, ela faz toda a diferença, né? Sabe, mas você tinha um suporte, você poderia fazer isso para os seus filhos, porque você tinha o seu esposo, que trazia, como você mesmo disse, era o provedor e trazia a condição para dentro de casa. E o que você ajudava nessas tarefas de cozinhar, de fazer um bordado, alguma coisa, era para complementar.
complementar algo que seria mais para você, útil para você. Não deixava faltar nada, então, né? Isso é bom, isso é importante, né? Ele fazia questão, assim, que não faltasse nada ali para as crianças, era aquele paizão, sabe? Que meus filhos, eles não esquecem disso nunca. Até um dia antes deles se casar, era ele que preparava o leite. Olha! Com espuminha. Ele sabia... Minha casa também, quem faz o café pra gente é meu marido. Ele sabia... Todos os dias. Um gostava de Nescau, outro café com leite. Então aí faz o gosto de todos. Copo, colocava o outro copo assim, me chacoalhava assim para fazer espuminha. Olha só. Sabe? Atencioso. Então isso foi muito importante para você nesse período, né? Foi. E ele faleceu. Faleceu. Então, igual, é tanta coisa, né? É uma história. É muita história, né? Que eu acho que vai ter que fazer um programa assim, só para contar minhas histórias de vida. E eu, antes dele ficar doente, eu fui voluntária no AC Camargo, no Hospital do Câncer. Sim. Ali foi uma escola para mim. Ali eu aprendi a ter humildade, a ser humilde, a ser cuidadora, a ver uma pessoa sofrer sem poder fazer nada, a não ser dar amor e carinho. Sim. Aprendi que principalmente o câncer, ele não escolhe razão social, ele não escolhe sexo, ele não escolhe idade, ele não escolhe cor, ele não escolhe nada. Ele chega, sabe? Instala, né? Entendeu? Então ali eu aprendi tudo, eu aprendi muita coisa. Eu fiz a minha cirurgia, você sabe que eu já tive câncer, né? Não. Olha, 22 anos. Sério? Tive câncer de tireoide, tem até cicatriz aqui, ó. E era um câncer que atingia mais mulheres acima de 40 anos. Nossa, e eu tive com 22 anos. E eu fiz o meu tratamento todo lá. Nossa, é um hospital maravilhoso. Acolhimento, né? Muito bom. É humanizado, né? O tratamento humanizado, que eu acho que todos os hospitais, toda a rede pública de saúde deveria ter. Eu parei com voluntariado para cuidar dele, né? Aí eu já estava Então você já estava preparada. Muito preparada. Olha que coisa, então você já foi preparada para cuidar do seu esposo. Eu acredito que é Deus mexendo nos pauzinhos, sabe? Que coloca coisas que a gente precisa viver para se preparar para algumas coisas. Eu acredito. Eu cuidei até o último suspiro, com amor, com carinho, com dedicação. Foram 12 anos, né, a senhora comentou? Eu deixei de mim. 12 anos cuidando dele. Eu deixei de mim. Você abdicou de tudo, de cuidar de mim, sabe, assim, nada pra ele, sabe? Direcionado a ele. Até porque também, né, foi uma troca, né? Uma troca de tudo que ele me fez, sabe? Eu era muito grata. Sou grata ainda, né? Eu sempre fui muito grata a ele, né? Então, foi o amor da sua vida, você falou, né? Sim. Isso é muito importante falar. Que filhos, foi uma troca, né? Sabe um tópico que eu acho bem interessante que a gente conversou aquele dia lá? E é tabu, realmente, para muitas mulheres, que é a sexualidade. Eu acho que a senhora falar isso de uma forma tão simples, tão leve, tão feliz. Eu queria que a senhora comentasse. Como é que foi essa parte da sexualidade durante o seu casamento e depois, né? Que é uma parte interessante, né? Olha, a gente tá falando de um assunto aqui que é cuidado, que foi o que... Na verdade, assim, a falta de cuidado, e você teve que encarar a vida difícil desde criança, não teve uma infância. Veio o casamento, aí você recebeu o cuidado. Você recebeu o cuidado e no momento você teve que doar esse cuidado. Então você foi preparada para doar esse cuidado. E depois disso, aí a gente entra numa história, porque depois que você ficou viúva, foi quando você teve que voltar, virou outra página da sua história. Então, foi outro capítulo. Outra página da sua história, outro capítulo, que entra a questão do entendimento da sexualidade. É isso, Lore? Porque isso mesmo. Assim, né? Realmente a minha vida se eu for escrever, é um livro, porque são várias histórias. Nossa, tem conteúdo demais, Nova Janete. Resumindo, né? Eu vou até tomar um suquinho. Porque depois que eu fiquei, porque na minha época tinha aquele tabu, né? A gente tinha que casar virgem, né? Que eu né? Gente, pela família, pela sociedade. Sabe, hoje em dia você vai comprar um carro, você tem que fazer o test drive, não tem?
Como é? A gente não sabe se vai funcionar, né? Não sabe se vai gostar, se vai se adaptar. Agora, Será que a chave vai engrenar? Vai encaixar uma coisa na outra. agora você casa no escuro. Né? Eu casei. Hoje em dia você tem esses filmes pornô, tem revista. Naquele tempo não tinha revista, não tinha filme pornô. A mãe da senhora já tinha conversado sobre esse Não, assunto? Não, né? Nem Não, falava. conversava, né? sabia. Não podia nem falar, era um tabu mesmo falar. Para mim, quando eu casei, não era nem cegonha que trazia neném, era avião. Jogava, Na pegava verdade, o foi meu braço. esposo que me contou tudo, eu não sabia de nada. Sério? E quando ele Eu não contava, sabia você de ficava nada. horrorizada. Eu nem tinha olhado, eu nem sabia como era um pênis, eu não sabia. Eu E a lua olhava de de rabo mel, de como olho, foi? assim, ó. Eu olhava, olhava de rabo de olho. Porque, gente, eu fui Muitas criada, mulheres viveram assim, eu fui criada, isso, né? é assim, cuidado com o bicho homem não presta. Cuidado, deixa ele pegar aqui, não deixa ele pegar aqui. É. Cuidado. Gente, eu morria de medo. Eu falei, pronto, pra mim eu fui criada que tudo era errado, tudo era Nossa. proibido. É. não- Até porque você falou que a sua mãe era bem rígida, né? E se ficasse falada, caída, se você cair na lama, você levanta, você não limpa mais. Era assim. Era. E a gente ia ficar, oh meu Deus, Não eu posso não posso fazer cair na isso. lama. Eu não posso cair Mas depois na você lama. ficou viúva, você caiu na lama. Aí Não, cai você caiu na não, Aí dança. cai na dança. No beijo. É. Aí depois que eu fiquei viúva, né? Falei, bom, aí começou outro capítulo, né? Outro capítulo. Outro capítulo. Eu estava com 53 anos, só que eu estava meio acabadinha, sabe? Porque eu fiquei Foram esses muitos 12 anos aí, né? Sofrendo, O né? meu junto. calcanhar estava tão rachado que cabia quase um dedinho lá de tão meu já rachado. pensou? Não dava para fazer uma unha, Não. não dava para ir. Não tinha vaidade não nesse tinha período, vaidade. né? Quer dizer, eu não, pra quê? Não. É que você abriu mão esse Abri período, mão, né? É abri importante mão. falar isso, Mas que abriu sim, mão pra eu fazer piquei, quebrei o dedão aqui, Nossa. não pude nem ir engessar esse dedão, ficou Meu quebrado, Deus. criou aqui E foi assim uma mesmo? artrose, porque eu não tinha o direito nem de ficar doente, não dava Gente. para ficar doente. Era você e ele, você e ele, você e ele. eu, né? E tudo bem. E vamos bordar toalha para vender. E vai eu ajudar. bordava toalha e, né? E cuidava. E cuidava. Aí Conta depois- pra gente, né, esse É, processo. aí ele depois. processo, a Aí- transformação depois. Aí ele faleceu, Uhum. aí eu fiz um concurso público. Sim. Né? Olha. Quando eu faleci, nossa, né? Olha, os meus filhos até ficaram preocupados. E para mim foi muito difícil, porque como nesses 12 anos ele dependeu muito de mim, parece, eu falei, gente, e agora o que eu vou fazer, né? Uhum. Mas eu Deu a volta por dei a cima. volta por cima. Fui fazer esse concurso. Para minha alegria, passei Olha para que gente de legal. saúde. A gente de Bastava saúde. ter o 4º ano. Olha. Foi na gestão da Marta Suplicy, Uhum. que eu sempre fui muito Uma mulher. grata a ela. Uma mulher. Foi a Marta Suplicy que criou esse programa PSF. Que é o agente da saúde, programa da saúde da família. Que não deixava de ser a senhora cuidando de outras pessoas de também, né? outras pessoas. Ou seja, toda a capacitação que você recebeu lá Sim. atrás, você Sim. fez com seu esposo e depois foi fazer com outras Fui uma pessoas. agente de saúde muito dedicada, Olha. porque eu sabia o que um cuidador Passava com um acamado, com o doente. Então, eu era uma agente de saúde muito presente. Sim. Eu dava uma assistência muito especial para essas pessoas que tinham pessoas doentes. E você não parou por aí na sua formação, né? Não. Aí eu falei, nossa, eu andava o dia inteiro naquele sol quente, batendo de porta em porta e vai para lá, para cá. Eu tinha que levar a informação para a equipe, que era médica, enfermeira, e tinha que levar informações para os usuários. Aham. Aí eu vi a necessidade de estudar Olha. para mim aprender a comunicar melhor. E para você foi um tabu, com a idade que você tinha, você voltar a estudar?
Imagina, que nada. Não teve dificuldade Não, para você. de jeito Tinha era vontade, nenhum. né? Aquela vontade, aquela garra, Sabe, vontade. menina, parece que eu nasci. Eu nasci, estava nascendo uma nova Janete. Eu acho que a maioria das vezes o tabu tá dentro da nossa própria Da nossa cabeça. própria porque cabeça. tem tanta gente que bem mais nova do que essa idade que a senhora comentou, acha que, não. Chega nos 40, já né? tô, não Chega vou lá, estudar, não é pra mim, não tenho não. mais idade pra isso. Tem tanta Imagina. gente Você que pensa nasceu. assim. Imagina, depois os filhos criados, netos, já com Você netos já tinha cuidado do seu grandes. marido, já tinha feito o papel que tinha que precisava, agora você precisava voar. Cumpri. Se eu tinha pecado para pagar, paguei todos os meus pecados. Agora, bora lá, bora ser feliz. Isso, ser feliz. Comecei a estudar, fiz o IEJA, né? Aham. Que era aquele estudo para jovens e acelerar, adultos. sim. E olha, foi muito legal, porque era muito gostoso, trabalhava o dia inteiro e à noite ia estudar. Estudar. E os professores me incentivando, falaram, por que você não faz aquele provão, né? Aí eu só sei que em um ano eu fiz ginásio, colegial e fui para a faculdade. Nossa, que Fui legal. fazer pedagogia. Pedagogia. Porque eu tenho 2 filhas pedagogas, Aham. que é o meu orgulho, minhas 2 filhas, lindo. todos, meu filho é meu orgulho, todos os 4, sabe, eu tenho o maior orgulho de todos os meus filhos, mas as filhas professoras, porque eu acho que é um dom do Você se espelhou professor nelas. levar a educação, eu acho Sim, isso muito lindo. é uma das profissões mais nobres muito que existem, lindo né? essa Eu profissão, acho. porque o professor, ele forma todos os outros Todos. profissionais. Todos os profissionais passaram por um professor. É isso. Né? É isso. Sim. Todos. E aí que eu descobri, né, que lá fazendo a pedagogia, que o Paulo Freire, ele que trouxe para o Brasil, traduziu a palavra empoderamento. O conceito de empoderamento. Que Aí legal. eu fui ser uma mulher empoderada. Nossa, que maravilha. Então, olha só que legal. Depois que você entrou para a faculdade, sim. você já estava, na verdade, você já estava no processo de empoderamento. Porque quando você saiu da viuvez, do luto, e você foi fazer o concurso, e você voltou a estudar, ali você já estava no processo de empoderamento. Só Eu de se cumpri o que- permitir fazer tudo Eu isso, cumpri né? o que eu tinha que cumprir. Isso é sem peso, né, vovó Janete? Porque quando você acha que você falou, paguei todos os meus pecados, né? Ou seja, passou todas as dificuldades que podia passar na sua vida, né? E acabou aquele processo de sofrimento. Você fala, não, peraí, agora é hora de eu viver, de eu nascer. Né? Não é? Isso é empoderamento. Meu Deus, você acha que aquilo ia ficar traumatizada? Não, passado ficou lá. Paulo Freire só veio trazer o conceito de empoderamento Olha daquilo que você já coisa estava fazendo. linda, sabe? Exatamente. Só deu Não, nome, né? Só deu nome. Bora lá, Nossa, que bora bacana. lá. Fui, sabe? Menina, aí uma amiga minha me falou, Janete, você não quer ir no baile? Eu falei, ai, mas será? Será? Você já gostava de dançar, vó Janete? Eu tô, né? Aham. Mas faz pouco tempo que o meu esposo mas menina, você não fez tudo o que tinha que ser feito. Você foi companheira, você cuidou, você foi amiga, você não abandonou, você fez tudo o que a vida segue. Sim. E realmente a vida segue. Eu estou viva e Deus, Ele quer que a gente cuida da vida disso que Ele nos, Exatamente. Seja que feliz, Ele nos né? deu, que a gente seja feliz. Isso é um empoderamento. A partir do momento que você está fazendo as coisas ali para te satisfazer, para te deixar você feliz aqui dentro, você vai fazer o outro feliz. Reflete, né? Com certeza. Porque quando a pessoa está feliz, ela você reflete. começa a ter luz, ter brilho, né? Você passa a ser um sol. Isso. E aí a senhora foi curtir o baile, que eu já vi vídeo da internet da senhora dançando. Menina, amo dançar. Se eu pudesse, eu ia no baile todo dia. Ainda mais quando você dança um bolero com um parceiro cheiroso. É importante, Nossa, né? É porque, importante. menina, olha, gosta da olha, cabecinha? tem tanto homem cheiroso no baile que a gente dança o bolero de rostinho colado, aí eu venho pra casa
com várias marcas de perfume. Só sentindo os Qual cheirinhos. será que é esse? Qual umas marcas? Ainda bem que são os cheirosos, né? Que você dança, né? Então, Ainda bem que você fica pelo menos com mas perfume. você sabe perfumado. que É. a maioria dos homens, eles vão cheiroso, É. sabe? Nossa, mas vão, eu não sei nem que marca que é, mas só sei que impregna que não dá nem vontade de tomar e teve banho. algum perfume que marcou a tua história? Marcou, nossa, teve assim vários que marcaram, porque até então eu só tive um homem tinha Foi tido seu um marido. homem na minha vida, né? E mesmo assim eu acho que devido à criação que a gente teve, né? A gente não tem esse negócio de ter vários homens, Não. sei lá, né? Não. Eu acho que você escolhe um e E um fica parceiro ali. e fica com aquele, E fica né? Eu feliz acho com aquele. que tem que ser assim, Sim. não é aquele negócio, né? Hoje um, amanhã outro, não. Aí, A promiscuidade tudo bem. não precisa existir, desde que você esteja satisfeita com a pessoa e a pessoa também esteja te fazendo feliz. É uma troca, aí né? eu conheci, conheci nossa, era um baile muito legal que tinha lá em São Paulo, Cartola, muitas amigas minhas contam histórias do Cartola, era um salão que tinha na Brigadeiro, mas era um baile muito gostoso. Tinha baile, na época que eu ia, era segunda, terça, quarta, às 2h Você ia da todos os tarde. dias? Ah, é à tarde. É matinê, é uma matinê. Eu não é uma gosto matinê. muito. O idoso, ele não vai no baile à noite, ele vai na durante- matinê, ele vai no baile de dia, Sim, né? que tem mais disposição, né? Porque 9h, 10h, você já está chegando em casa, né, de volta. Já aproveita. É hora do idoso já estar dormindo, descansar. Sim. Porque o idoso, ele dorme com as galinhas e acorda com as galinhas. E na verdade, também, assim, a gente fala né? que tem uma disponibilidade mental, mas o físico ainda pesa, né? É. Não tem jeito a gente falar que A não. gente não consegue E ficar permitir na que os balada bailes à sejam noite, matinê é né? maravilhoso. Isso ficou lá atrás, né? Isso Aham. ficou lá atrás, isso é para os jovens. Sim. Para nós, idosos, a gente curte, não deixa de curtir, mas num horário assim que a gente não cansa, né? É verdade. E é muito gostoso. Você viaja também, né? Bastante. Nossa, eu tenho assim... É que a gente não tem Condição. condições para estar viajando mais. Mas tá bom, tá Uhum. bom. O importante é se permitir viver essa questão. Porque, assim, vovó Janete, a Lore até falou umas 2 vezes sobre essa questão da sexualidade. É importante a gente falar. Por quê? Porque tem mulheres hoje que têm acima de 50 anos que acham que a história delas acabou. Que, na verdade, a questão de estar viúva, do luto, acabou a possibilidade dela conhecer um novo parceiro. Né? E essa história sua de falar que teve um homem na vida e não conheceu outro, porque foi durante o casamento, porque naquele período, naquela época, impunha muito isso da mulher casar virgem, conhecer um homem, não ter muita informação sobre o prazer, o sexo. Mas aí, depois que você se tornou viúva, você conheceu o prazer do sexo com outros homens, mas assim, eu falo no sentido... não de outros homens, de um outro parceiro que te apresentou aquilo que você não conhecia até então. E que não é pecado falar sobre isso. E também foi diferente. Sim. Porque eu me senti livre. Olha que coisa. Eu fiquei ali 35 anos casada, mas sei lá, por mais que a gente se soltasse, não era uma coisa, na minha cabeça, eu ainda estava fazendo alguma coisa errada. Porque foi isso que você foi educada para falar que era errado, né? Era errado. E depois que ele faleceu, que eu fiquei livre, eu falei, não, eu tô livre. Né? Eu não devo satisfação para ninguém. Olha aí, eu já tô aí com meus 60 anos. Sim. Vou dar satisfação para quem? Eu sou dona de mim. Sim, isso é muito lindo. Eu sou dona Esse de é o mim. objetivo. Eu ser sou da dona gente. de mim, eu preciso ser feliz. Eu Sim. quero ser feliz. Eu não vou ficar... o que é melhor? Meus filhos me ver dançando, atuando num palco, namorando, conversando com vocês aqui, contando a minha história, ou do que em cima de uma cama, É isso mesmo. dando trabalho. É. Então,
para que isso não aconteça, o que eu preciso fazer? Eu preciso sair, eu preciso conhecer pessoas, eu preciso dançar, eu preciso viajar, conhecer novas culturas, Se conhecer permitir, novas pessoas, e me permitir fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer e aquilo que eu gosto, sem ninguém para impor. Eu quero pôr essa blusa colorida, isso aqui eu ganhei da minha neta. Linda, Carol. linda, ela é linda, Carol. Então, aí, sabe, para uma não ficar com ciúmes, eu vou falar da outra. Essa foi da Juliana. E você vê que elas contribuem, elas incentivam a você a cada dia ficar mais bonita, mais colorida. Sim, então, sabe, a minha neta mesmo, toda vez que eu vou sair, eu quero ver como que você vai sair. Pode tirar essa roupa, você tá parecendo uma velha. Olha, pode tirar essa roupa, tira essa roupa. E eu volto, sabe, e coloco uma roupa, né? Olha que coisa bonita. Isso é lindo, porque a família, ela começa a fazer parte dessa sua alegria, né? E se eu estou alegre, eu passo isso para minhas amigas. Com certeza. Para as pessoas que eu encontro na rua, para quem está aqui me assistindo nesse momento. Todos sabem que eu sou uma pessoa muito alegre, feliz. Uma pessoa feliz, isso aí, né? Quem me conhece sabe disso, né? Que é verdadeiro e que é bem... E vai legal. atraindo, né? Vai atraindo coisas boas, vai atraindo pessoas legais, porque assim, é como se fosse uma energia mesmo do que você está vivendo, você vai atraindo aquilo que você está vivendo. Então, se você está satisfeita, alegre com a vida, quer viver, você vai atraindo essas coisas para perto de você. E foi isso que aconteceu com você. Menina, agora, e eu sou muito de música, né? Eu tava com uma Alexia lá parada que não conseguia, que eu não conseguia, sabe? Mexer na Alexia, e como o Neto fez a cirurgia, tá lá, olha, arruma esse trem aí pra mim que eu quero usar. Eu comprei ficar dentro do guarda-roupa. Menina, agora eu só tô na Alexia. Toca tal música, Alexia, que tipo de música que você gosta? O dia todo hoje eu pedindo música pra Alexia, sabia? Que legal. O dia todo hoje eu pedindo todas as roupas novas, Alexia. Que lindo, roupa sabe? nova, Sérgio Reis, ai, que gostoso. Tião Carreiro e Pardinho. Sabe o que eu queria saber, vovó? A senhora é muito ativa nas redes sociais. Eu acho isso muito legal. E eu queria saber de onde surgiu esse interesse da senhora pelas redes sociais. Eu não poderia hoje estar falando isso. Eu participei de um reality da Natália Arcuri. Que legal. E a Natália Arcuri, eu chamo ela sempre de minha deusa, porque até então, com 70 anos, eu não sabia o que era economia financeira. Que é outro sabe, ponto quando Muita você... gente jovem também não sabe. Menina, A gente sabe o que é você? Não sabe. Vai lá, compra uma roupa só porque está de oferta, ou porque está barata. Você não vai nem usar roupa, vai ficar lá parada. Mas só pelo fato de comprar, de consumir. Mas tá barato, eu vou comprar. E no mercado? Comprava um monte de coisa que você acabava não usando, você acabava jogando fora e não para quê? Sim. Menina, eu aprendi tanta coisa com 70 anos com a Natália Arcuri, porque você sabe que ela é a maior influência. Sim, ela é maravilhosa. Ela educa muito, tanto os jovens, não só os jovens, porque ela me todas educou. As pessoas. Ela fala numa linguagem simples, todo mundo consegue entender, né? Isso é muito bom. Ela me educou. Então, eu falei, gente, eu não pensei que com 70 anos eu ia aprender e ainda eu economizar. Sempre fui econômica, mas era outro tipo de economia. Agora com ela, nossa, pra que ficar meia hora no chuveiro se você, em 10 minutos, você se lava. Toma um banho. Economiza água, economiza energia. Aprendi com a Natália. Olha isso aí. Muito bom. Sabe, então, ela, em um mês que eu estive nesse reality, que eu tive que, menina, ralar, eu tive que fazer muita renda extra para pagar minha dívida de consignado. Nossa, e é importante você falar disso, porque os idosos, eles estão numa era de consignado, né?
As pessoas ligam na Casa dos Idosos, porque eu queria saber também como que gera tanto banco de dados assim de idoso para oferecer consignado. E o idoso gosta, né? Eles sabem, eles sabem convencer. Eles sabem tudo de você. Eles Sim. sabem tudo. Olha, eles sabem, acho que mais um pouco eles vão falar até a cor da calcinha que você está usando. É verdade. Nunca vi. Eles sabem tudo de você. E é importante falar isso, porque assim, quando o aposentado tem a aposentadoria dele, ele acha que ele pode pegar empréstimo, pegar crédito para isso, para aquilo, e aí lembrar, eu quero comprar aquela promoçãozinha, Não, aquela e por promoção. não ter a educação financeira, acaba se enrolando, né? Se é para ele, tudo bem, mas muitos é para os netos, para os filhos. E aí, quando chega no verdade. final do mês, minha filha, Tá tudo o enrolado. neto ou o filho fala, eu vou pagar, Nunca paga nada. E paga. vem, fica lá, minha filha, sem o saláriozinho Sim. dele, com pouco dinheiro, e ele tem que pagar as Endividado. continhas, tem que pagar as coisas e não sobra dinheiro. E tem uma preocupação desnecessária na idade, né? Que não Então, precisa esse ter. reality foi muito bom para fazer esse E foi aí que a senhora começou a ter esse olhar para a internet. Foi aí que Começou a ganhar seguidores. que eu comecei a ganhar. Ganhei muitos netinhos e netinhas lá, pessoas muito queridas que são meus seguidores, que eu tenho muito carinho. Nossa. Eu tenho seguidores aí, até fora do Brasil, no Brasil, que me conheceu na Natália Arcuri, que era seguidor dela, né? Jovens, seguidores jovens, assim, que me chama de vovó, me pede conselho. Isso é Eu muito tenho bom. um menino que eu tenho, um rapaz, netinho, que tenho muito carinho, que está fazendo faculdade na Argentina, medicina. Olha. E ele me tem como vó mesmo, Isso ele é muito confidente. Eu ensinei ele a fazer coxinha, Olha. Nossa, tudo que pelo legal. WhatsApp. E ele faz coxinha. E a senhora conheceu ele online? Online. Pela Natália Arcuri. Aí ele veio para São Paulo fazer uma baldeação, que ele mora em Ilhéus. Ele veio de Ilhéus para São Paulo para pegar um outro ônibus para a Argentina. Aí ele falou, vovó, eu quero te conhecer. Vamos nos encontrar na rodoviária, que eu quero te conhecer. E me leva as tuas bolachinhas. Eu levei as bolachinhas para ele e conheci ele. Você começou a capacitar, então. Essa mesma bolachinha? Essa bolachinha. Eu vou pegar aqui pra gente E mostrar. aí a gente, até hoje, sabe? Olha só. A senhora falou que essa bolachinha É. afrodisíaca, é isso? Isso. Tem segredo, não é qualquer bolachinha. Essa bolachinha é famosa. Eu quero comer Meus uma netos dela. amam. Vou até Tem experimentar tem uma. segredo Pra ver nessa se é boa. receita? É afrodisíaca, você falou? Eu coloco um pozinho mágico, né? Nossa. Já senti um pauzinho mágico. Muito gostosa, vovó gente. Não, quando eu estou fazendo essa bolachinha de verdade, eu vou Nossa. mentalizando amor, carinho, delícia. paz, Tô sentindo o gosto de amor, carinho. prosperidade, Muito bom. prosperidade, sabe? Então, E você, depois disso, você foi parar no Luciano Huck. sim. No The Wall. Então, Primeiro programa do Domingão do Luciano Huck. quando eu falo para você que quando você se torna uma pessoa empoderada, que você começa a gostar de você, a fazer tudo aquilo que você tem vontade, aquilo que você quer, que você é feliz, que você só faz o bem, que você não prejudica ninguém. Então, as coisas também começam Atrai, a né? fluir. Voltam, começam né? a fluir. E assim, o meu esposo, antes do Luciano Huck, eu tenho uma história, que tem tanta história linda, né? Eu tenho outra história, outro capítulo do meu livro, que o meu esposo, ele sempre tinha muita vontade de me levar para a Alemanha, porque ele ia muito a trabalho. Ele era alemão, né? Ele nasceu no Brasil. Nasceu no Brasil. No Brasil. Mas ele morou na Alemanha. E a família, pai alemão, mãe austríaco, família maravilhosa. São 11 irmãos. 11 irmãos. Já faleceram quase todos, né? Mas era uma família linda, linda, linda. E ele família tinha vontade de querida. levar para a Alemanha. Sim, ele queria me levar para lá, só que as crianças eram pequenas, não tinha como. Aí
em seguida ele ficou doente, né? Bem Aí no não auge. conseguiu, vovó Janete, não conseguiu te levar. Aí ele teve um particular lá com Deus e Eu falou acredito. assim... Eu também. Oh Deus, eu não tive a oportunidade de realizar esse sonho, realizar esse desejo, manda alguém muito especial lá para ela, para levar ela, para mim realizar o meu sonho. E apareceu um alemão. Nossa. Apareceu um alemão na sua vida? Eu com 72 anos, eu com 72 e ele com 82. 82 Olha, anos. foi maravilhoso. Menina, ele falava muito mal português, mas Sim. a gente se virava pelo tradutor, conversava pelo Skype, se via Super todo antenada, dia. né? Super, um namoro bem, atual. Como eu só não fazia nudes, nem ele, porque pra preservar, né? porque dois velhos fazendo nudes não dava não, né? Não. Mas vocês namoravam pela Mas a internet. gente namorava sim, a gente conversava, né? Porque na nossa época era outra, né? Então a gente, mesmo que quisesse fazer, eu acho que não ia dar certo. É perigoso, né? Já pensou você com tantos seguidores vazar uma moça? Não, é perigoso. Não ia dar certo. É muito perigoso isso. Então, aí eu falei pra ele que o meu sonho era conhecer Portugal. Nossa. Aí ele mandou tudo pra mim, porque condições eu não tinha, né? Você conheceu ele aqui no Brasil? Sim. Ele era amigo de um irmão do meu esposo, do cunhado, que eles trabalharam Então tinha que junto. vir da família do teu esposo mesmo. E realmente ele sim. teve esse particular com Deus. Teve um particular, porque foi assim, sabe? Porque- Tudo automático, Sim. né? Aí ele E- se apaixonou por você. Ele se apaixonou. Ele disse, né, que quando ele olhava para mim, ele achava que ele já estava morto. Mas quando ele olhava para mim, fazia assim. Tinha alguma coisa lá que isso Acordou! Voltou a funcionar. 80 anos, 82 anos. Nossa, eu tô vivo, então eu vou dar continuidade. Ele falou, eu vou dar continuidade, né? Você não estava vestida de azul, não, né? Não. Porque azul. Azulzinho, não. Não. Confundi, é. Aí ele falou, puxa Ai, vida, deu até né? calor. Aí ele... Deu calor mesmo. Essa história Aí dá calor. tá começando, 80 anos. aí ele veio pro Brasil, Sim. ficou 3 meses aqui pra gente se conhecer melhor. Nossa, que legal. Fomos viajar, ficou na minha Gente. casa, Ai, que conheceu lindo. meu Perdição filho, isso minha aqui. filha, conheceu, fomos pra Bahia. Ai, viajou. Vamos à lua de mel, né? Foi. Levei ele pra família do meu esposo, Olha. que morava no interior, minhas cunhadas, todo mundo, fomos na casa de E todo todos mundo. aceitaram. Todos Sim, aceitaram isso, não. Lógico, né? E depois você Imagina, foi parar na Alemanha? um alemão com euro, quem que nasceu? filho aceita, parente aceita, todo mundo aceita, Aí fica fácil. não é? É, todo mundo aceita, né? É. Ai, meu Deus. Mas rolava um carinho, né? De Sim, você não, por ele imagina, também, não, né? Tinha rolava, sentimento, né? Aí ele Tinha me- sentimento, tinha química. Claro que tem. Então, como eu falo, amor é um só, É. né? Amor é um só. E eu sempre fui bem clara, eu não quero Vínculo. viver a dois no mesmo teto novamente. Eu quero namorado, mas Sim. morar junto não. É isso. Aí tá, eu falei que o meu sonho era conhecer Portugal, aí ele já, minha filha, mandou o din-din pra mim Olha, fazer. que E a senhora foi sozinha tirar pra lá? passaporte e a passagem, fez um pacote para Portugal. Ai, que Foi lindo. maravilhoso. Conheceu a Fui em Europa. Fátima, fui em tudo, conheci Nossa. Portugal, os melhores lugares, assim, pontos mais turísticos, né? Turísticos. Aqueles hotéis. Realizou meu seu Deus sonho, do né? céu, aqueles bacalhau, voltei lá na minha infância, que o meu Nossa, irmão que trabalhava num supermercado em Santo Aham. Amaro, o Vic Berti. Aqui na TV das Artes tem um programa, Ora Pois, que fala de toda a tradição e cultura portuguesa. Não percam, pessoal, é muito legal esse programa também. Então,
Aí eu pegava aquele bacalhau gordo assim Aham. e fechava o olho e falava, oh meu Deus, quando eu era menina, o meu irmão trabalhava no supermercado e eles limpavam aquela Capa, né? capa do bacalhau e ele levava de saco lá para casa e minha mãe Aí fazia. quando você vê aquelas postas de E aí eu bacalhau, falava, nossa, glória imagina. a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Meu olha, bacalhau até dizer chega. gente, nunca é tarde pra gente, né? Não, realizar um sonho, porque era um sonho de ir para Portugal, você foi realizar com 72 anos, gente. Então, realizei esse sonho e não ficou aí só, não. Não, Nós fomos tem pra mais. Calábria, Ah, que lindo. toda a Itália, Ai, que lindo. Áustria, Suíça. Fui para lugar lindo, sabe? Que eu queria conhecer Sim. a Ordem dos Mínimos. Eu fui conhecer onde Quanto formam. tempo você ficou na Europa? 2 meses. 2 Nossa, meses. delícia. Passeando. Olha, eu fui tratada, olha, gente, que Como coisa uma rainha, boa. né? Uma rainha. Que Só lindo. faltou a coroa, porque foi maravilhoso. E a impressão que eu tinha, que eu olhava assim, ele sempre estava ali, o meu esposo, Seu do lado. esposo. Mesmo A quando ele estava presença, aquela presença, né? dirigindo, porque, sabe, assim, a semelhança, tanto física Quanto no tratamento. como no tratamento comigo, ele não deixou lavar um copo. Olha. Porque eu sou muito estabanada, acho que ele tinha medo que eu quebrasse os copos dele, as coisas dele, porque onde eu vou quebrando tudo. Eu derrubando Não vai quebrar minha louça, não. tudo. Você sentar lá. Ah. E como que vocês se comunicavam? Porque ele não falava português e a senhora não falava alemão. Era tudo pelo do celular. tradutor. Ele falava muito mal português, só que acabou a gente criando um outro vocabulário lá, porque ele, por exemplo, ele achava que ele punha um nome na xícara, por exemplo, Delo, tá. E o que é Delo? O que é Delo? O que é Delo? Aí eu ia me identificar que ele queria, que era a xícara, era isso que ele estava falando. Uhum. Então, quando eu queria falar alguma coisa por exemplo, já que ele apelidou aquilo de Delô, você falava então, Delô. dá o Delô, então, Aham. você entendeu? Então, sabonete, várias palavras que ele achava que estava falando português e não era o português, Aham. eu fazia de conta que era o português. Sim. E acabavam se entendendo. E a gente acabava se entendendo, era muito engraçado. Foram dias maravilhosos, que marcou a tua vida também, né? Marcou minha vida, foi... Quando que eu esperava isso? É. Pena que ele veio só para cumprir com essa missão e morreu. Ele faleceu. Ele faleceu, fez 1 ano. Fez 1 ano, vovó. Ele faleceu. Não, 2 anos. Mas ele faleceu Não, quando você na estava com ele lá Covid, no tempo Covid da agora. Covid ele faleceu. Mas você já A estava senhora no tava Brasil. Sim, a gente... Não, senão eu ia imaginar estava que era outra coisa. Programando, a gente estava programando outra viagem. Outra viagem, ele já estava programando outra viagem. Para Peru. Ele porque queria que eu fosse para o Peru. Para encontrar com que ele. ele já queria ver. Eu falei, não, Ele tá tava tudo apaixonado. fechado os aeroportos. A Covid atrapalhou a vida não, de muita gente, Você né? também Levou não muita consegue ir por aí. Não dá. Ele queria muito, sabe? Ele tinha muito sonho, ele queria fazer muitas viagens ainda comigo. Nossa, vovó Janete, olha, você me fez viajar mesmo na sua história, nesse resumo, né, Lore? Nesse resumo da sua história, Sim. que a gente está podendo compartilhar aqui com outras pessoas que estão nos assistindo, com outras mulheres que acham que a vida acabou. Olha a história, Não a tem lição idade, de né, vida, pra não fazer tem as idade. Pois é, e aí a 72 anos. outra história do Luciano, que eu era um sonho de reformar minha casa, também, ai meu Deus, meus filhos, vende essa casa, vai para um apartamento, ai meu Deus, eu ir para um apartamento, tá? Eu nunca sou apegada, não sou apegada, eu tô prontinha. Mas as Se histórias, Deus chegar né? para mim e falar assim, vamos, tô pronta. Eu não tenho ninguém para perdoar. Sim. E ninguém também para me perdoar. Então, eu tô pronta, sabe? Não sou apegada a nada, Sim. nada meu.
Mas eu queria terminar meus dias ali Então na você ainda Cor-de-Rosa. teve sonhos e tem sonhos, né? Tem. Eu queria acabar ali, né? Quer dizer, enquanto eu tenho vida, eu tenho que sonhar Com e tenho certeza. que cuidar disso aqui. É isso. Deus quer que eu cuido dessa vida. A gente não pode deixar de né? sonhar Eu vivo. não vou ficar aí me entregando, céus, igual a tartaruga tuxê, dando trabalho para filho, para neto. Eu quero ser independente. E sou independente. E sou Totalmente independente. Sabe? Eu não quero depender de ninguém, não, sabe? E você conseguiu realizar o sonho da reforma da tua casa? Eu consegui. Não é assim, nada assim chique de luxo, não. É igual eu mesma. Eu sou uma pessoa muito simples, né? E linda. É, Então mas- é linda e simples. Mas todo mundo que chega lá na minha casa sente acolhida. o aconchego. Sente mesmo. É bem Pode falar por Isso é experiência verdade. própria, né? é verdade. bem acolhida, a pessoa Muito se bem sente à recepcionada, vontade, muito. sabe? Então, ficou bonitinha. E eu quero que o Luciano Huck vai lá Aham. para tomar um café. Que legal. Ele falou que Aham. quando tivesse tudo pronto, ele ia lá tomar um café. Aí quando tiver tudo assim prontinho mesmo, porque eu tô comprando as coisas que eu tinha já de 40 anos, quarto, Aham, sofá, as aham. coisa nada que já tava tudo velha. Velha não, estava Sim. em bom estado. Sim. Quer dizer, Você eu conseguiu conservar essas coisas. doei para pessoas que tinham perdido as coisas na enchente. Então, E eu aí falei, contribui com a ação social. eu acho que É. essas pessoas, essas pessoas ficaram muito felizes em receber tudo aquilo que eu doei. Isso sabe? é muito bom. Vovó Janete, olha só. A gente tem, assim, esse podcast. A intenção do podcast é realmente a gente contar histórias de mulheres reais que têm uma história de superação da dificuldade. Você falou que tudo passou. É outra página. Então, você viveu a dificuldade. Sim. Você teve a experiência de ser excluída. Sim. Você teve a experiência de tentar tirar a própria vida por não ter esse acolhimento, né? De ter vivido uma vida difícil. Quando você casou, você virou a página. Sim. Você viveu um casamento feliz, um casamento próspero, que você construiu a sua família, que você foi amada e que você teve a dificuldade por conta da doença do seu esposo e você cuidou dele. Você cuidou com tanto carinho, teve a experiência de cuidar lá no Instituto do Câncer e você concluiu essa etapa, virou a página. Você se permitiu ir para outro episódio, que foi trabalhar, fazer um concurso público, você estudar, você fazer faculdade, você sair para se divertir, dançar, que era o que você queria, você conhecer outras pessoas, você viajar ao mundo, você realizar o seu sonho. Né? E você ainda continua sonhando com a realização da reforma da tua casa, com esse número de seguidores que aumentou cada vez mais depois dos 2 programas que você participou. Sim. E hoje você está aqui contribuindo com a sua experiência de vida para outras mulheres que olham para a situação delas e veem, será que eu ainda tenho chance? E você falou que hoje você tem assim, olha, se Deus quiser me levar hoje está tudo ok. Eu tô tudo, mas só que você continua sonhando. Sim. Enquanto você está respirando e você tem sonhos, você tem vida, você tem possibilidade de viver e realizar o seu Sim, sonho. claro. É essa a intenção do podcast. Sim. E aí, eu e Lori, nós conversamos sobre isso e a gente quer convidar você, vovó Janete, a fazer parte desse quadro, de um quadro dentro do nosso podcast, Conselhos da Vovó Janete para Viver. E a gente quer saber se você aceita. Pra gente vai ser uma honra, vai ser uma contribuição incrível, né, Lori? O que você acha? Com certeza. Opa, É com a voz da certeza. experiência, né? E de uma experiência maravilhosa que é o que a André falou. O intuito é trazer esperança e que as mulheres saibam que elas podem viver. Independente da situação que elas estejam, independente de idade, independente de classe social, independente de qualquer coisa, tudo é possível. E Eu acho que nada vai melhor ser do que um muito conselho de vó, importante. né? Com Todas as certeza. pessoas precisam de um conselho de vó. Bolo de vó, conselho de vó, Bolo e nunca conselho se de vó. nega. É verdade. Não, nunca é desperdiçado, porque é experiência, né? A gente viveu muita coisa. Então, eu sempre digo que eu sou igual uma abelhinha, Aham. né? Que foi, assim, tirando
de cada etapa da minha vida o melhor. Sim. E carrego aqui dentro de mim. E a abelha é isso. Sabe? E carrego dentro de mim, assim, para estar passando para as pessoas só coisas boas. É isso. Nada negativo. E sempre aconselho as pessoas, tira o negativo da sua vida. Deixa para trás, Deixa né? para trás. Para, sabe? Menina, eu quero... Olha, não gosto quando eu dou bom dia para a pessoa. Oi, bom dia, tudo bem? Nada, mas a noite eu doí a perna direita e a esquerda também. Mas eu não perguntei, não fala isso, não, agradece, a perna dói, mas você está enxergando. Você acordou, a sua né? memória está boa, você acordou, Isso. você teve ainda condições de abrir a sua janela e ver o brilho do sol. Ter perspectiva de positiva para as coisas. Agora né? a gente está nesse mês que tem aquele canário que canta, onde tem árvore. Primavera é o melhor Gente, período. Eu acho, adoro essa estação, olha que né? exemplo que esse canário dá para as pessoas. Sabe, ele não escolhe para quem ele vai cantar. Ele vai cantar na comunidade, ele vai cantar nos condomínios luxuosos, ele vai no morro, ele vai na fazenda. Ele canta para todo mundo com igualdade. Vocês já notaram isso? Sim, Ele não é verdade. vai, não. Eu só vou cantar para os que têm dinheiro. Não, ele canta para todo mundo Isso. igual. Assim como o sol brilha para todos. Igual o sol. Eu admiro o sol quando eu abro a minha janela, que eu vejo o sol, falo, olha que coisa linda, ele brilha para todo mundo. Vovó Janete, você está sendo o nosso sol hoje. Com certeza. Obrigada. Eu até falei nos meus stories, ela deixa qualquer menininha de 20 anos no chinelo. Eu Essa fiquei... disposição, né? Quando nós saímos da casa da senhora, eu até comentei. Eu me senti envergonhada, porque com 29 anos eu não tenho, acho que 20% da energia que a senhora tem. Aí eu E o segredo Não de ter tem. essa energia é pensar positivo. positivo. Pensa positivo. Pensa que vai dar tudo certo. Eu sempre coloco no meu stories lá. Eu gosto muito de falar isso. Eu quero, eu posso, eu consigo. Exatamente. Você pode tudo, você consegue tudo. É isso. Basta você ter vontade, você ter coragem. Porque se você ficar dormindo até meio-dia, 1 hora, você não vai conseguir nada, não. Nada. Levanta cedo. Ai, mas eu não estudei, eu não sei. Sabe sim. Aprende. Olha eu não fui aprender a fazer tudo com 53. Nossa. Ai, eu não tenho aptidão para fazer um bolo. Cozinha mandioca e vai vender lá no metrô. isso. Menina, você sabe que esses dias eu estava quase querendo fazer isso? Ainda com essa disposição para vender. Menina, Meu ninguém Deus. tem essa ideia de cozinhar mandioca, pôr numa vasilhinha assim e vender quentinho pro povo que vai trabalhar. Nossa. Compra aquelas manteiguinhas igual de Aham, hotel, aham. põe numa Delícia. colherinha. Até água na boca. Menina, Uma delícia. sabe por que você não precisa vender muito caro? Não. Você vende barato. Sim. É uma coisa que todo mundo come. Mandioca e batata doce. Eu até comprei as embalagens Aham. para fazer um teste. Eu falei, sabe que eu vou lá no metrô Empreendedora. vender? Com E além de certeza. tudo, Eu empreendedora. vou lá fazer minha rendinha essa para terminar de fazer minhas coisinhas lá na minha casa. Eu não tenho vergonha de vender, não. Não. Ir lá vender. Então, eu dou essa ideia para essas mulheres que às vezes não têm aptidão para fazer bolo. Vai vender mandioca. E por Começar. falar em mulheres que têm aptidão de fazer bolo, a nós nossa temos mesa tá aqui... linda. Nossa, gente, vocês não têm Linda, uma ideia delícia. do que é. Chama Vitor's Bolos e Doces. É uma marca que que tá há 20 anos aqui em Embu e região. E eles fizeram pra gente trazer aqui pra vovó um bolinho de fubá delicioso, que delícia. bolinho de cenoura com chocolate Ai, e que os delícia. sanduíches. E eles fazem diversas outras coisas. Faz Lore, ovo de eu vou comer Páscoa. alguma coisa. viu? Come, eu já vou tava comer aqui nas esse bolachinhas. quituzinho aqui, Eles vou fazem pegar ovo um. de Páscoa, faz bolo, faz docinho pra aniversário, faz bolo de aniversário, aqueles bem enfeitados, assim, Sim. lindos. Elas arrasam, é a Ellen e a Bia. Ellen e Bia, Um beijo pra pra vocês. Tenho Muito certeza que vai obrigada, estar tudo meninas. maravilhoso, como sempre. Depois elas vão estar lá nas nossas redes sociais, aqui Já do vou experimentar, podcast, tá? para vocês seguirem lá a página Nossa. também, viu? Olha, Tenho certeza que vai estar ótimo. E eu, como vovó, só de porque você sabe, né? Uhum. Quem faz as coisas só de olhar sabe. Já conhece se é Você bom vai ou não. Às vezes você vai em festa assim, eu só de olhar a menina, eu falo, não, isso aqui não tá bom, não, isso eu não como.
E aí, você já olhando aqui. Parabéns. Aprovado. que legal. Aprovado só de Parabéns, olhar. está aprovado. A vovó porque, Janete, olha, joinha. muito, E aprovado muito. de vó, vocês sabem que vale mais Eu do que vou qualquer provar outra e depois eu pessoa. vou dar minha nota. Pela aparência, tá nota 10. Ai, Olha, que lindo. arrasaram. Meninas, muito obrigada. Um E tem beijo também muito. Sim. A Tati das canecas, a A senhora Tati, viu? não Nossa podemos caneca esquecer da linda? Tati. Nossa, que coisa chique. Tati, muito obrigada. Mais E uma essa, vez e essa aí abrilhantando a a nossa senhora vai levar pra mesa. casa, viu? Olha, É sua, essa é aqui, minha hora. Da eu tenho TMA várias personalizadas. canequinhas lá E é- que eu ganhei dos meus seguidores. Olha, muito legal. lindo. E esse Mais daqui é uma pra especial do coleção. Dona de Mim. Isso aí. Esse é patrocinado pela Tati. Tati, mais uma vez, um TMA super beijo. Muito personalizadas, obrigada. Ela é maravilhosa, E- ela também faz Nossa, e muito diversos- linda. É linda, é linda. Moderna, né? Moderna. Moderna. Ela também faz um monte de coisa, vovó. Ela faz camiseta, boné, enxoval de criança, faz azulejo, faz caneca. Olha, o que a senhora quiser, ela faz. Olha, é Maravilhoso. bom saber. Você marca lá no nosso Instagram pra gente estar fazendo a propaganda. Com certeza. Porque essas coisas lindas assim tem que ser divulgadas. É verdade. E se vocês quiserem também ganhar uma xícara dessa, ou esses dias eu coloquei no meu status e bombou. É. Venha contar a sua história pra gente. Assim como a vovó Janete, assim como a Marina Porto. Contou a história e levou a nossa canequinha. Venha você também contar a sua história para motivar outras mulheres. Né? sim. E eu acho que assim, a gente hoje está realizando aqui, vovó Janete, um sonho que foi assim uma elaboração tão rápida, mas é um sonho que está sendo construído por essa rede de mulheres e a gente acredita que essas mulheres com essas histórias tão fortes como a sua, apoiando e levando essa motivação para outras mulheres, a gente vai construir uma rede de apoio, uma rede de proteção para essas mulheres, uma rede de incentivo para essas mulheres que não sabem às vezes por onde começar, que você já deu assim várias dicas aqui hoje, né, de como começar a se movimentar, sair do marasmo e viver os sonhos, realizar os sonhos. Sim. E a gente tem aqui um pedaço de tecido que a gente tem uma proposta, um trabalho que é construir uma coxa de fuxico de todas as nossas participantes que passaram por aqui. E você, eu gostaria muito que você assinasse pra gente aqui nesse centrinho aqui, porque o Olha. seu nome vai estar lá tirar uma estampado no fuxico com essa coxa. Ah, que lindo! É para representar a nossa rede de mulheres fortes, com histórias fortes, determinadas e mulheres que fazem parte dessa rede de proteção às outras mulheres. A gente quer em breve, né, Loredana? A gente já vai ter aí um monte Eu de vou escrever assim em forma, né? Pode, não Porque tem eu acho problema. que se eu for escrever com a letra de mão, da forma que a senhora achar. Ah, nossa, tá melhor. gente, eu não tô nem com a unha bonita, Ai, mas tá sabe? linda, olha! E tá combinando ainda Mas com o olha, colorido da roupa dela. Não, já tá toda estragada, Ah, mas porque a minha já tá corrida a minha, também. a manicure, a Ed, ela fez tão bonito pra me vir aqui, só que eu já fiz tanta coisa. Ah, né? eu sei o que Eu já é fiz janto, fiz bolachinha. Eu sei, vovó Janete. Ó, já enfunhei Eu sei o que é isso, vovó Não, mas Janete. tá linda. Olha, eu tava me arrumando pra vir pra cá e meu filho, mãe, eu preciso de um material pra levar pra escola amanhã e eu me arrumando. Meu Eu me arrumo. Filho, fala com a mamãe daqui a pouco você fala, porque agora não dá. Aí entra a outra, mãe, cadê aquele olhinho pra passar no cabelo? Meu Deus do céu. Aí vem o marido perguntando alguma Não, coisa. e ele é o que mais me ajuda ainda, Olha, pra falar a assim, verdade. tá bom, não, Tá não, ótimo aqui, a vovó Janete, Aí, Loredana. que linda. Muito obrigada, vai entrar pra nossa Tá. colcha, vovó Janete. Tá bom. Você tem mais algum recadinho, Loredana? Não, de merchans é só. Depois eu queria falar também das redes. Posso falar agora já, né? Pode, Das redes lógico. sociais? Sim. Sigam a Vovó Janete lá nas redes sociais. Vovó Janete Oficial. É uma que tá de vestidinho verde, porque tentaram lá pegar minha conta. Olha Tem só. várias vovó Janete, mas é a que tá de vestidinho Ai, hoje em dia tá verde. Vestidinho né? verde. E lá vocês vão ver a Vovó Janete. Vão ver a Vovó Janete dançando. Tem Sim. muito conteúdo Todas as legal. histórias, a viagem, Tem. a participação dos programas. Tem, Gente, tem. e vocês vão ver ela aqui também, a partir do próximo episódio, com os conselhos da vovó Janete. Então, vocês mandem as perguntas, mandem o que vocês querem de conselho, que Lá a no
no nosso Janete. Instagram, né? A gente Isso, vai no nosso colocar Instagram. uma caixinha de pergunta pra vocês já mandarem lá o que vocês querem saber. Tá com problema, quer um conselho, quer dar uma... A vovó O que vocês Janete quiserem, responde. põe lá. Isso aí. Vovó responde tudo. Isso é muito importante, vovó Janete, seus conselhos vão ser muito importante para essas mulheres recomeçar, para essas mulheres viverem o sonho delas, né? E a gente também viver o nosso, aprendendo com essa experiência maravilhosa. Cada convidada aqui a gente aprende Nossa, tanto, muita né? A gente coisa, tava muita coisa. conversando sobre isso. E assim, eu quero mandar os meus beijos e agradecimentos. Claro, Posso pode mandar? mandar. Primeira pessoa que me veio à cabeça quando a senhora sentou aqui foi a minha tia Euzi. É minha madrinha. Tia Zi, a senhora viu que experiência maravilhosa? Então a senhora não está no caminho errado, vai ser feliz e seja feliz. Ela adora dançar. E ela descobriu isso, vovó Janete, depois de muito tempo, cuidando de muitas pessoas. E assim, no começo a gente ficou muito assustado. Eu confesso, a gente ficou assustado, preocupado. Nossa, que tia Zi tá indo, tia Zi tá se amando, tia Zi tá indo pro baile. Tia Zi, vai pro baile. Viva e seja feliz, que a gente está aqui te dando o maior apoio. Um beijo, minha madrinha, muito linda. Ai, que linda. E também, nós já vivemos tanto, já passamos por tantas coisas, que a gente sabe o que é bom para nós, Sim. o que é certo, o que é errado, Sim. o que devemos e o que não devemos fazer. Então, os filhos, netos, fiquem tranquilos, porque a gente não vai fazer nada que não nos deixe feliz. A gente só vai ser feliz, É o mais Pusco nada. Olha, isso é lindo. E tem uma pergunta, né, Andréia? Sim. Sim. Então, que é você verdade, já a última. responda. Na verdade, eu acredito que ela já tenha respondido em todas as páginas das histórias que ela contou aqui da vida dela. Mas a gente tem uma pergunta do programa, vovó Janete, e eu gostaria que você resumisse essa sua resposta em toda essa sua história, essa grandiosa história que você tem. Ser empoderada para você é... Ser feliz, fazer aquilo que eu me deixa feliz, eu sendo feliz, eu faço outro feliz também. Ser empoderada é fazer tudo aquilo que eu quero fazer, desde que não atrapalhe o outro, que esteja, não me esteja fazendo mal, e sem ponderar, eu acho que isso levar o bem. Eu acho que em ponderar é isso que eu estou fazendo aqui agora. Com isso, certeza. Né? Com certeza. Sendo dona de mim. Isso é maravilhoso, vovó Eu Janete. sou dona de mim. Então, é muito gostoso chegar nessa idade e fazer aquilo que a gente quer, sem ter ninguém para falar, não faz isso ou não faz aquilo. Está realizada, né? Sabe? A pia tá cheia de louça. Eu quero lavar, eu lavo. Se eu não quiser, eu não lavo. Não tem ninguém para cobrar. Isso é muito bom. Quero tomar banho? Eu tomo. Se eu não quiser, eu não tomo, eu não vou usar. Não é? Se eu quiser ter isso, eu não tomo, não tem ninguém lá. Sabe? Então, isso é empoderamento. Isso é se empoderar. É você ser aquilo que você quer ser, desde que você não prejudique o outro. É isso. Sabe? É isso. Desde Exatamente. que você esteja realizado aqui dentro. Então, bora ser feliz. Gente feliz não incomoda ninguém. Então, vamos fazer mais pessoas felizes. Que venham mais pessoas felizes, né? gente. Porque quem é feliz não incomoda. Sábado Não eu fui enche no o saco. baile. Eu tenho um grupo, sabe? A gente tem um grupo. Nós começamos com um grupo Maduros e Maduros no Facebook. É um grupão. E desse Legal. grupo foi tendo vários outros grupos que a gente se reúne e vai para parque, fazer piquenique, fazer viagem, fazer baile, Ai, sabe? que gostoso. Mas é tão gostoso. No teatro, que você também foi. A gente Teatro. conversou até sobre Elas Brilham, né? Sim, Você teatro foi. também, nós vamos para o teatro. E isso é tão importante para a vida da gente, que toda vez que a gente vem de um encontro desse, você vem fortalecida, você vem com as energias renovadas, você consegue trabalhar melhor, você consegue tudo melhor. Então, eu acho que é muito importante para essas vovós e vovôs, né, que ficam lá só ali paradinho dentro de casa. Gente, vai encontrar sua turma e vai ser feliz. É isso. Aí vocês vão ver que parte de suas dores
de suas angústias, de suas tristezas, vão melhorar. Vão embora, né? Vai embora. Ficam pra trás. Porque a gente ri tanto no baile. A gente se abraça quando encontra uma amiga, sim. ou quando encontra um amigo lá do baile que não via há muito tempo, sabe? A gente ali não está fazendo nada de errado. Não. E Deus fica feliz quando Ele vê um filho feliz. É isso. O objetivo dele de ter criado a gente é isso, né? Com certeza. A gente ser feliz, fazer o outro feliz, transformar isso numa felicidade. Olha, eu quero mandar também um beijo para a Nasa, que é uma mulher assim como a vovó Janete, totalmente empoderada, dona de si, e que vai para baile, que dança belíssima. Nossa, ela é maravilhosa. E ela tem essa experiência também de bailes da terceira idade, que é muito gostoso. Olha, então, o único problema é que tem certo salão que não está tendo homem para dançar. A gente tem que pagar personal. Não Menina, acredito. você não acredita? É verdade. Então quer dizer que os meninos são mais cansados que as Nesse baile meninas. que eu fui sábado, que bom que tinha bastante homem lá para dançar, né? Tinha lá tudo sucata e desmanche. Mas eram cheirosos? Eram cheirosos. Nossa, Não pisando no pé, sendo cheiroso, né? Um mancava do lado da perna direita, um mancava da perna. Mas é uma dança, né? Tá fundo, tá raso. Mas dá uma dança, né? Dá uma dança, né? Isso é muito bom. É muito bom, mas tem certos salões que já fica lá, às vezes 7, 8 personal e não é o suficiente para dançar com as mulheres. Olha, meninos, então venham vocês também, vamos, né? Vamos lá no se movimentar, vamos aprender a dançar, a viver também. Você não viu? Você falou que achou que já tinha morrido, as despertou, mulheres vai que vão encontra no canto. E os homens só querem ficar ali no bar jogando dominó. Não. Para com isso, vai dançar. Vamos dançar, isso Eu mesmo. já quero aproveitar aqui a vovó Janete com os grupos de Facebook, com seguidores, para pedir para seguirem também a página aqui do podcast. Isso. Estamos no Instagram, estamos no YouTube também. Assim que acabar aqui a live, o vídeo já vai subir lá pro canal. Quem perdeu o comecinho já pode voltar lá, que vai estar lá disponível. Tá na íntegra, né? Vai estar a live lá todinha para vocês. E eu queria que a senhora pedisse pro pessoal dar uma moral aqui pra gente, que vai ter muita convidada boa aqui ainda, né? Claro, pode deixar. Então, olha, meus netinhos e minhas netinhas. Meus netinhos e minhas netinhas, meus seguidores, vamos lá seguir essas meninas, porque o trabalho que elas estão iniciando, que elas estão começando, olha que trabalho bom, trazer aqui a vovó Janete para contar toda a sua história, toda a sua experiência, e essas experiências eu tenho certeza que vão ajudar muitas outras mulheres. Isso, eu também acho. E desejo muito sucesso para vocês. Obrigada. Que isso vai, vamos lá, vamos lutar para que isso, que vocês possam trazer muitas mulheres empoderadas com uma história de vida igual à minha, tá? Para que a gente possa espalhar aí para esse mundão todo, né? Que a mulher, ela, independente de sua idade, ela pode ser feliz. Ela pode tudo que ela quiser. Ela pode tudo que ela quiser. Tudo. Ela tem força para isso, né? Tem. A mulher, o dom maior que ela tem é o de ser mãe, né? Que é de trazer a vida. Gera de trazer vida. Ela gera vida. Isso é importante. Né? Então, a mulher é tudo, né? Sim. É isso aí. Então, gente, sigam a gente nas redes sociais, a Loredana já falou aqui, podcast Dona de Mina, no YouTube, no Instagram, nós estamos lá. Acompanhe a gente, mande suas perguntas, suas dúvidas, mande sua sugestão e a sua história pra gente. Isso aí. E a gente também não pode deixar de agradecer a TV das Artes, que sempre está aqui com a gente, apoiando o nosso trabalho, o nosso projeto. Inclusive, estamos aqui ao vivo na TV das Artes. Muito obrigada Por trás das câmeras tem uma equipe fazendo isso acontecer, né? E a gente quer agradecer a todos, a nossa direção, produção, Luiz Farias, a Janete, meu esposo Herbert, que está sempre aqui hoje, a Maria Fernanda, o Luca da TV das Artes.
Eu chamo ele de César, não sei. Vamos descobrir ela que desligar as câmeras. Seu nome dele Quero é César. agradecer a todos vocês por estarem apoiando esse trabalho com a gente. E a gente tem certeza que a gente está no caminho certo, vovó Janete. A gente tem certeza disso, até porque a gente está aqui hoje com você. Isso não é à toa. A gente ter ido conhecer você mais de pertinho na tua casa. A gente quer agradecer a sua família que nos recepcionou muito bem. A Ana, sua nora também, que tem uma história incrível que a gente quer trazê-la aqui. Ana, você tem que vir, Sim, ela tem uma história linda. Linda. E assim, a gente tá mesmo nessa questão de conversar com outras mulheres. Então, assim, essa semana também conversei com a doutora Fernanda, né, que é secretária da mulher aqui da nossa cidade. E ela também tem uma história maravilhosa de empoderamento, assim como cuidar de outras mulheres. E a gente tem aí novidade, né? Novidades. A gente tem várias histórias aí, gente. Olha, nossa, muita história. Olha, vou ficar assim, olha, torcendo muito por vocês. Muito. E quero agradecer a todos os meus seguidores, meus netinhos, netinhas, amigas, familiares, manicure, a todo mundo que tirou essa uma hora para estar vendo aqui as histórias da vovó Janete. E que vocês continuem aí toda segunda-feira. Isso aí. Acompanhando a gente aqui às 20 horas. As novidades aqui. E aí com um quadro mais que especial, que é a vovó Janete dá o conselho dela. Vai ser muito bacana. Vai ser muito bom. Aguardem. Porque há muito tempo que os seguidores, vovó, por que você não faz um quadro? Nossa, Vovó que bacana. Isso vai ser muito importante para eles, pra gente, para todos nós. Com certeza. Né? E vamos caminhando juntos. Eu não sei como tá nosso horário, mas eu acho que a gente conversa tanto, gente. A gente conversa tanto, mas olha, eu quero agradecer mais uma vez a todos. E vamos encerrar e tomar o nosso café juntas aqui. Finalmente, muito obrigada. Maravilhosos. Eu que agradeço. Muito obrigada a vocês. Pessoal, um beijo. Até segunda-feira que vem. Até segunda-feira, às 8 da noite, ao vivo, hein? Tchau, Esperamos tchau. vocês.